mais um dia chegou ao fim e estamos aqui em Tua casa para Te adorar, ó Deus. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração e, acima de tudo, se faça presente aqui nessa noite, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Vamos cantar o poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais.
mais eu. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim.
Amém. Amém. Agora vamos ficar em pé e cantar o hino Ao Pé da Cruz. Senhor, conheces meu coração, mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão, e em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. O meu caminho seguro está. Sei que vais à frente, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar.
sei que me amas. Aqueles que Amém. puderem, vamos ficar de joelhos para fazer uma oração. Grande Deus, querido e amado Pai, mais uma vez nós nos reunimos aqui na sua santa casa para te render louvores a Deus, para ouvir aquilo que o Senhor separou para Deus. Por favor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Ele é falho, ele não é o melhor, mas é o melhor que nós podemos fazer para ti, ó Deus. Então, por favor, veja com bons olhos a nossa adoração, ó Deus, e aceite. Por favor, esteja com o louvor que vai ser cantado e também, ó Pai, com as palavras que vão ser ditas aqui. Que todas as pessoas que ouvirem ela possam ter certeza que Deus falou com ela esta noite, ó Deus. Por favor, conduza também nós para nossa casa ao findar o culto e nos traga amanhã de volta para te adorar novamente. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Já está pronto? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, meu Senhor sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei,
trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu valarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu valarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu valarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Boa noite. Que bom que você veio aqui esta noite. Vejo muitas pessoas animadas aqui nesta igreja. Isso é muito bom. É bom ir a uma igreja e ver pessoas animadas, felizes, pessoas trabalhando para Deus. Pessoas que querem mudar, querem sair da sua zona de conforto e ter um encontro maior com o nosso Deus. Isso é muito bom. É bom deixar muitas vezes o conforto do nosso lar. Às vezes depois de um dia de trabalho intenso, alguns pegam chuva para vir, tem dificuldade, mas mesmo assim escolhe estar no melhor lugar do mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês esta noite. Estamos chegando à metade da semana, né? Já vimos aí alguns pontos muito interessantes. O sacrifício de Jesus, o problema com a culpa. E hoje nós vamos falar de algo muito importante também, que às vezes acaba nos afetando grandemente. Conta a história de um professor, ele ensinava religião para os seus alunos. E ele havia ensinado sobre fé, sobre a confiança. E ele queria demonstrar de uma forma prática para os seus alunos o que é ter fé. Então, ele analisou, pensou em algumas possibilidades, e ele falou: já sei o que eu vou fazer. Ele chegou na sua sala de aula, deu bom dia para os alunos, todos eles se sentaram ali. E o professor perguntou: vocês sabem o que é fé? E os alunos falaram, eles tinham aprendido. Então aquele professor, ele retira seu relógio, ele olha para a sua sala, ele chega para o seu aluno mais inteligente, e fala: você quer este relógio? Ele é sem preço, sem custo algum. Você aceita esse relógio? Aquele aluno, ele olha espantado, dá uma risada sem graça e pergunta: você está falando sério mesmo? O professor se espanta e o professor chega para ele uma segunda vez e fala: você quer esse relógio para você? Esse relógio pode ser seu. É só você dizer
que você aceita. Aquele aluno, ele coça a cabeça, ele olha para os outros alunos, sem acreditar. E o professor insiste mais uma vez. Você quer esse relógio? Esse relógio pode ser seu. Aquele aluno, todo sem graça, não dá uma resposta. E o professor vai passando de aluno e aluno na sala de aula, até ele chegar ao aluno mais jovem que tem naquela sala, e ele pergunta: você quer esse relógio? E o aluno olha para o professor e fala: eu quero. Os outros alunos começaram a dar risada, a zombar dele, e o professor fala: esse relógio é seu. O professor fala: vocês não aprenderam que era fé? Confiança? Por que vocês não acreditaram que eu lhes daria este relógio de bom grado? E aqueles alunos começam a pensar: nossa, se eu tivesse acreditado no que o professor falou, se eu tivesse fé, essa hora eu teria um relógio tão legal, eu estaria aqui todo feliz e contente com esse relógio. Muitas vezes nós não acreditamos nas bênçãos que podem cair em nossa vida. E nós simplesmente abaixamos a cabeça e seguimos para um outro lado. O personagem que nós vamos falar hoje, ele vai falar sobre um pouco de incredulidade, fé. Ele era um cara de altos e baixos. Ele era ao mesmo tempo aquele cara que estava disposto a fazer alguma coisa, quanto ele era aquele cara que recuava e fingia que o negócio não era com ele. Ele poderia fazer muitas coisas, presenciar muitas coisas, mas ele ainda tinha um problema, que era a incredulidade. A incredulidade basicamente é desconfiança em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Pedro. Se você parar e pensar sobre Pedro, é difícil você pensar que ele era uma pessoa incrédula. O cara pregou e converteu mais de 2.000 pessoas. Fez grandes milagres. Pregava, andou com Jesus. Mas mesmo assim, Pedro, ele era incrédulo. Ele confiava muito em si mesmo, no que ele poderia ou não fazer. Ele tinha uma autossuficiência. Ele se sentia mais especial e mais importante que todos os outros. E a incredulidade quase destruiu a vida de Pedro. Quase destruiu a vida espiritual, o relacionamento que ele tinha com Jesus. Ele poderia ser o cara, se achar o mais importante. Mas por ele se sentir e não confiar totalmente em Jesus, ele quase foi destruído. Ele poderia ter perdido a sua salvação, se não fosse pela graça e o amor de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 14, do 66 ao 72. Marcos 14, do 66 ao 72. Amém? Vamos curvar nossas frontes e vamos falar com Deus? Oremos. Santo, santo, santo é o amantíssimo Deus. A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração a entender e compreender a Tua mensagem neste momento, ó Pai.
Usa-me, Senhor. Que eu possa ser um instrumento usado por tuas mãos, Senhor, a partilhar o pão da vida com teus filhos. Pai, que eu venha diminuir e o Senhor possa crescer, ó Pai, a cada momento de minha vida, Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor. Cura a cada um de nós. São essas bênçãos, ó Pai, que eu te peço e te agradeço, filho amado Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, e uma vida de altos e baixos. Marcos 66 ao 72 diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço este homem a quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Jesus acabara de ser preso. E o mesmo homem que teve a coragem de ir até onde Jesus estava, foi o mesmo homem que negou a Jesus. Que paralelo. Assim como o título ali diz, altos e baixos. Pedro demonstrou em pouco tempo altos e baixos em sua vida. A história de Pedro, ela é apaixonante. Ele não era um homem de meias medidas. Ele era temperamental e exaltado. Ele era um cara 880. Ou é ou não é. Se for para fazer, eu vou lá e faço. Se eu não quiser fazer, eu também não faço. Pedro, ele era assim. Ele era espontâneo. Pedro era o cara ao qual Jesus olhou e falou assim: posso usar o barco? Ele: pode usar, mestre. Entra no barco e prega para a multidão. Pedro, leva o barco, vamos pescar. Vamos. Pedro, joga a rede. Ah, não. Pesquei a noite toda, Senhor. Passei a noite toda dentro desse mar aqui e não pesquei nada. Não vou jogar, não. Joga a rede, Pedro. Se o senhor está insistindo, eu vou jogar. Quem sabe não passou pela cabeça de Pedro: o que esse mestre entende? Ele era carpinteiro. Eu sou pescador desde criança, eu conheço o mar. Mas ele foi lá e jogou. Ele confiou. Ele acreditou que talvez algo pudesse acontecer. E algo aconteceu. Esse era Pedro. Pedro tinha muitos defeitos. Ele era impetuoso, vaidoso, autoconfiante. Além disso, tinha pouca instrução. Ele era um homem simples. Pesquisadores, historiadores da Bíblia falam que Pedro, naquela época, a educação infantil ia ali até os 12, 13 anos, eles recebiam uma educação. E aí, eles tinham 2 opções. Ou eles permaneciam estudando, permaneciam nas práticas religiosas ali, com os escribas, com os fariseus ali, estudando o templo, ou eles iam seguir uma profissão. Carpinteiro, lavrador, pescador, dependendo da condição de sua família. Por esta base, vemos que a família de Pedro não era uma família tão rica, por ele ser um pescador. Ele tinha um negócio ali com seu irmão de pesca, talvez eles prosperassem. Mas o pescador, ele era uma classe muito baixa. Ninguém dava muito valor para os pescadores. Eles tinham que trabalhar muito
pescar à noite, chegar, limpar as redes, limpar peixe, depois vender os peixes. Imagina como era a vida de Pedro. A Bíblia relata que Pedro era um homem casado. Tinha um irmão, que era Tiago. Fala um pouco da vida de Pedro. Pedro, ao contrário do que nós falamos de Judas ontem, no começo da história, quem olhasse, se você tivesse Judas e Pedro, sem conhecer o futuro e o final da vida dos dois, certamente todos escolheríamos Judas para ser um bom representante, levar a mensagem, um bom pregador. Mas há algo muito diferente nisso. Jesus viu nele um material precioso para seu reino. Jesus não vê como o homem vê. Nós vemos apenas o exterior. Jesus vê o interior. Jesus olha para Pedro e fala: vem, segue-me. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. E um cara que era incrédulo, que não jogou a rede, simplesmente esse era Pedro. Ele seguiu, não sabia o que ia encontrar, não sabia se ia receber algo em troca. Ele simplesmente aceitou o chamado. Quantos e quantos chamados temos recebido e temos negado? Temos falado: eu não sou capaz disso, eu não posso, eu não consigo. Sim, realmente você não pode, você não consegue, porque se você depender apenas de você, você não vai nem daqui e ali na porta sozinho. Mas a partir do momento que você deposita a sua vida e a sua confiança na mão de Deus, você segue, você confia, você acredita e você não espera nada em troca. Mas só vai receber bênçãos. Você vai passar por lutas, dores, dificuldades, vai. Porque ainda vivemos em um mundo de pecado, um mundo de luta, um mundo de dores. Mas ao lado de Cristo, cada um de nós seremos mais que vencedores. E Pedro foi. Durante o processo de discipulado com Jesus, o apóstolo Pedro, ele teve o privilégio de ouvir parábolas diretamente dos lábios de Jesus. Ouvir histórias, ver milagres, curas. Quantas pessoas não foram curadas ali? E Pedro estava do lado. Pedro era um privilegiado. Ele estava entre os mais próximos de Cristo. Jesus tinha os 12, dentre os 12 ele tinha os que eram mais próximos dele. E Pedro estava ali. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro teve a oportunidade de estar ali para ver Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro viu uma mulher apenas tocar na barra das vestes de Cristo e ser curada. E mesmo assim, Pedro ainda era incrédulo. Pedro estava com Jesus todos os dias, a cada momento. Pedro era o tipo de cara que Jesus nem terminava de falar uma frase, ele já estava completando a frase. A quem dizes que eu sou? Pedro já levantou a mão. Uns dizem que você o Senhor é um dos profetas. Alguns dizem que o Senhor é um enviado. E você, Pedro, o que diz? Você é o Messias. Ele reconheceu a Cristo. Ele reconhecia que Cristo era o Messias. E mesmo assim,
não confiava totalmente em Cristo, como uma pessoa pode ser assim? Como eu e você pode ser assim. Pedro se parece muito mais conosco, cristãos do século 21, como qualquer outro personagem bíblico. Nós temos a palavra de Deus, temos o espírito de profecia, lição da escola sabatina, lemos, estudamos, viemos à igreja e mesmo assim não confiamos totalmente em Jesus. É fácil confiar em Cristo quando as coisas estão bem em nossa vida. Quando temos saúde, emprego, dinheiro, uma família estruturada, bons amigos. Mas quando alguma coisa desanda, Jesus não me ama. Nada dá certo na minha vida. O que eu faço de errado? E tudo acontece porque nós fazemos isso. Desviamos o olhar de Cristo. Quando nós desviamos o olhar do Mestre, realmente, as coisas não vão bem em nossas vidas. Quando decidimos olhar para as dificuldades e não para a solução dos problemas, você não consegue fazer. Não é tão mais fácil nos apegarmos à solução do que às próprias dificuldades? A incredulidade é a incapacidade de crer, enquanto crer é ter fé, e ter fé é confiar. Está você confiando em Cristo? Tendo fé? Hoje em dia, é bem certo que é difícil crer e confiar nas pessoas. Mas crer e confiar em Cristo é a maneira certa. Algumas pessoas, elas depositam sua fé nas riquezas, nos estudos, no trabalho, no marido, na esposa. Em qualquer pessoa, ela deposita a sua fé e sua confiança. Mas o doador de vida e liberdade, aquele que morreu na cruz por cada um de nós, esse nós não demonstramos fé e nem confiança. O que as pessoas estão fazendo por você, que Cristo não já fez milhões de vezes melhor? O que Cristo pode fazer por você? Cristo tem feito muitas e muitas coisas, e nós estamos depositando a nossa confiança em um ser humano, em um objeto. Nós somos assim, infelizmente, incrédulos, mas somos bem dispostos a fazer alguma coisa, assim como Pedro. Essa é uma parte talvez delicada da vida de Pedro, a parte que ele nega Jesus. Assim como nós temos ali em Marcos. Pedro, ele negou a Jesus. Jesus ele falava para os discípulos: eu vou morrer. Eu não vou estar mais com você daqui a algum tempo. Se preparem, orem, busquem a Deus. E aí Jesus está ali reunido com os discípulos, e Jesus está dando algumas instruções. E lá está Pedro, o cara, o impetuoso. Ele já levanta: não, Jesus, agora quem vai falar sou eu. Jamais te negarei, Jesus. Onde o Senhor for, eu irei. Se acontecer qualquer coisa, eu vou estar ali com o Senhor. Se o Senhor passar por lutas e dores, eu vou estar lá. Eu jamais te negarei. E Jesus dá uma repreensão: arreda-te daqui, Satanás. O mesmo homem que era usado para levar esperança às pessoas, o homem que era usado para fazer milagres, também deixou-se ser usado por Satanás. E isso é o mais comum que acontece hoje. A mesma pessoa que pode pregar a palavra de Deus, se ela não vigiar, se ela não orar, se ela não estiver constantemente em comunhão e olhando para Cristo,
ela pode ser usada por Satanás. Por isso que temos que estar, meus queridos, atentos e vigilantes a todo e qualquer momento. Enquanto Jesus orava ali no jardim de Getsêmani, Jesus já sabia o que iria acontecer. E Jesus já tinha levado ali os mais próximos dele, que era Tiago, Pedro e João. E Jesus falou: vamos comigo orar? E ele: vamos. E Jesus subiu para orar. E eles ficaram ali. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus acorda eles, fala: vigiem, ora. E Jesus volta para orar. E Jesus retorna mais uma vez. E encontra eles novamente dormindo. O mesmo que alguns dias havia falado: Senhor, se o Senhor passar por lutas, dores e sofrimentos, eu estarei contigo. Não aguentou poucas horas na vigília da noite para orar e estar com Jesus. Quando Cristo mais precisou de Pedro, ele dormiu. E Jesus volta para orar. E quando Jesus volta a terceira vez, Jesus os encontra dormindo. E Jesus não os acorda. Jesus fica ali, velando por eles enquanto eles dormem. E Cristo sofrendo uma angústia tremenda, mental, física e espiritual. Porque o fim estava próximo. E vemos ali que os discípulos, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não se prepararam para o que viria a acontecer. Eles não estavam cientes do momento ao qual eles viriam presenciar. E ali, eles voltam para o grupo, junto com os outros. E bem sabemos a história. Soldados, sacerdotes chegam ali para levar Jesus preso. E aquele homem que não vigiou, que não estava se preparando para os momentos que viriam a seguir, ele saca a sua espada e ataca o servo do sacerdote. Bem vemos que Pedro era um exímio pescador, porque guerreiro ele não era. Porque ele pega a espada na intenção de matar, e ele apenas corta uma orelha. E mesmo presenciando ali, talvez o último milagre de Cristo, Pedro ainda não se entregou totalmente a Jesus. Porque Jesus pega a orelha do servo, coloca no lugar. E de repente, Jesus está sendo levado. Os discípulos fogem. E aquele homem que havia falado: eu irei com o Senhor, foge também. Então, João e Pedro, eles decidem ir até onde Jesus estava. João, mais corajoso, ele entra ali e fica próximo de Jesus. Mas vemos que Pedro ele também não era tão esperto. Ele era impetuoso, mas ele não era esperto. Ele fica ali fora, onde ficavam os servos, escondido. Só que, se você quer se esconder de alguém, você fica no lugar menos visível possível. Pedro ele foi se esconder perto da fogueira, para se esquentar. E a claridade da fogueira o entregou. E ali um servo fala: você estava com ele? Ele: não estava com ninguém não, nem conheço. E aí ele se afasta, vai para um outro lado, mas outro servo reconhece. E ele nega mais uma vez a Cristo. E um outro servo fala: certamente você está com ele, as suas palavras, o seu modo de agir te entregam. Você é galileu, você estava com Jesus? E ele: não, eu não conheço este homem. E Pedro nega a Jesus pela terceira vez. E os discípulos,
E muitas vezes nós estamos agindo que nem Pedro, negando a Jesus. Muitas vezes nós estamos agindo como Pedro. Seja negar a Jesus na escola, no trabalho, em casa. Quando nós somos conhecidos por sermos diferentes. E nós falamos, não sou diferente não, sou igual a você. Estamos juntos aí, fazendo as mesmas coisas. E você poderia ser diferente e levar outras pessoas a conhecerem a Cristo, e nós estamos negando a Jesus, igual a Pedro. Mas depois nós estamos na igreja, louvando. E viemos aqui, pegamos a Bíblia, o concurso bíblico, nós levantamos a mão e falamos o verso de cor. Mas quando saímos daquele portão para fora, colocamos a Bíblia aqui debaixo do braço. Não tem nenhum amigo me vendo aqui não. Então está tudo certo. E nós negamos a Jesus. E lidamos igual Pedro. Pedro, ele nega a Cristo. E ele acaba se lembrando. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Após negar a Cristo, Cristo olha para Pedro, não com um olhar de desprezo, não com um olhar julgador. Cristo olha para Pedro com amor nos olhos. E aquilo toca o coração de Pedro. Pedro, ele foge desesperado dali, e ele chora amargamente. Talvez Pedro tenha ido ali para o Getsêmani, para o jardim, onde há poucas horas Cristo estava orando e ele estava dormindo. E ele clama a Deus, e ele pede perdão para Deus, e ele reconhece que ele estava totalmente errado, que a confiança não deveria vir dele, e sim de Jesus. Pedro clama, Pedro reconhece que ele não era ninguém, que ele não podia ser autossuficiente, que ele não podia ter o controle da sua vida, que ele necessitava de Jesus. Pedro acabara de usar juramentos e palavras vis para negar o Jesus que ele conhecia, mas ele encontrou, através da negação, amor e compaixão. Este foi o olhar que Pedro encontrou. Pedro percebeu que ele confiava demais nele. Pedro começou a reavaliar a sua vida, reavaliar aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia. Será que nós, muitas vezes, paramos para reavaliar e pensar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos nos comprometendo a fazer? Será que estamos fazendo por amor? Ou simplesmente para nos aparecer, para mostrar que nós podemos fazer? Somente Jesus é a nossa esperança. Somente Jesus pôde curar Pedro. Somente Jesus pôde restaurar a vida de Pedro. Pedro entendeu que Deus é amor e compaixão. Judas, ao ver Jesus ser levado, ele não resolveu se entregar a Jesus, ele escolheu o caminho mais fácil, que foi tirar a sua própria vida. Mas Pedro, ele foi diferente. Pedro, aquele impetuoso, o cheio de vaidade, o 880, ele resolveu entregar sua vida a Jesus. Ele resolveu reconhecer a Cristo e resolveu demonstrar que ele dependia de Cristo. O que eu e você estamos esperando para nos entregar e confiar verdadeiramente em Jesus? Cristo nos dá inúmeras oportunidades de sermos diferentes, de confiarmos nele,
Talvez passemos por lutas, provações e dificuldades, mas essas lutas, provações e dificuldades vão servir para uma coisa, para demonstrar a confiança em Cristo. Hoje me falaram o seguinte: nós muitas vezes não somos chamados quando as coisas estão boas em nossa vida, mas muitas vezes somos chamados quando estamos em meio às dificuldades, porque Cristo quer nos dar uma lição, Cristo quer nos ensinar que nós podemos ser totalmente dependentes deles, que Ele está ali de braços abertos a nos socorrer e transformar as nossas vidas. Conta a história, o jovem Guilherme, ele era um rapaz que ele tinha tudo, ele tinha oportunidades grandiosas na sua vida. Guilherme tinha uma boa casa, ele tinha riquezas, ele tinha estudo. Ele se achava autossuficiente, o dono do mundo. Este era Guilherme. Mas Guilherme, ele começou a sentir um vazio no seu coração. E ele procurava, ele falava: mas eu tenho estudo, eu tenho faculdades, eu tenho dinheiro, eu tenho casas, mas algo está faltando dentro do meu coração. E Guilherme procurava de um lado, procurava do outro. E Guilherme achou refúgio na bebida. Guilherme começou a beber, a beber e a beber. E Guilherme se tornou um alcoólatra. A família se afastou. Os amigos se afastou de Guilherme. Muitas vezes Guilherme chegava e dormia na porta de casa, de tão bêbado que Guilherme estava. Um rapaz que havia tido todas as oportunidades que um jovem na idade de Guilherme gostaria de ter. Guilherme perdeu família, amigos, emprego, dinheiro. Guilherme estava no fundo do poço. Quando então, em meio às dores, à bebedeira, alguém chega para Guilherme e apresenta Jesus na sua vida. Guilherme começa a ouvir sobre esse tal de Jesus, que ama, que cura, que perdoa, que transforma, que renova corações. E ele decide se entregar a Jesus. Encontro com Cristo. De pinga na mão. Guilherme tinha a Bíblia em suas mãos. Aonde Guilherme ia, ele levava a Bíblia. Guilherme pregava nos bares. Guilherme pregava nas festas. E um dia Guilherme, em um bar, os seus antigos amigos chegam ali e começam a zombar de Guilherme. Fala: você não era aquele que vivia bêbado? Caído aí pelas ruas? Dormindo nas calçadas? E agora você está pregando sobre Jesus? Guilherme, ele se sente envergonhado. E aqueles amigos começam a zombar de Guilherme, começam a brincar com ele. E um dos amigos pergunta: já que você está falando sobre Jesus, me explique essa sua fé. Me fale dessa doutrina, desse tal de Jesus aí que agora você diz que mudou a sua vida. E Guilherme, ele para por alguns momentos. Ele fala, ele começa a orar nos seus pensamentos: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei, Senhor, como eu posso explicar para esses jovens sobre a minha fé, sobre Ti, Senhor, como o Senhor me transformou, como o Senhor me resgatou. Então Guilherme olha, ele vê uma fogueira, e ali naquela fogueira ele vê uma lagarta.
ali, e aquela lagarta estava preso em meio àquele fogo. E Guilherme olha para os jovens e fala: vocês estão vendo aquela fogueira? Ali, perto daquela fogueira tem uma lagarta. Ela não consegue se libertar. Aquela fogueira representa a vida de pecado que eu levava. E eu sou a lagarta. Cristo me resgatou das chamas do pecado. E naquele momento Guilherme, ele abaixa, ele enfia a sua mão no fogo, tira aquela lagarta, coloca em um outro lugar. Seus dedos ficaram chamuscados, sua pele ficou um pouco chamuscada. E ele fala: Jesus me resgatou do fogo, assim como eu tirei aquela lagarta. E Ele me deu a oportunidade de ser diferente, de crescer, de mudar. Assim como aquela lagarta vai ter a oportunidade de agora em diante, de mudar e ser uma nova criatura, Cristo me deu a oportunidade de mudar e ser uma nova criatura. Guilherme reconheceu a oportunidade. No momento de luta, ele confiou em Jesus. Pedro teve a oportunidade, ao ver o olhar triste, mas o olhar de compaixão e amor de Jesus, e reconheceu que ele necessitava de mudança. Cada um de nós temos as nossas dificuldades e necessitamos de mudança. Meus queridos, deixe Jesus atuar na sua vida, mudar a sua história. Confie em Deus, tenha fé. Por mais difícil que pareça, Cristo vai te sustentar. Ele vai te transformar. Não vamos apenas dizer que temos fé quando tudo vai bem, mas vamos demonstrar a fé e confiar quando as coisas não parecerem irem bem em nossas vidas. Nós vamos ter um louvor agora. E a irmã, louvar a Deus. Vamos refletir naquilo que nós estamos fazendo, as oportunidades que muitas vezes estamos perdendo, porque não confiamos em Jesus. Deixe Cristo habitar no seu coração. Deixe Cristo transformar a sua vida e te renovar. Porque Cristo vê quão longe você pode ir se você confiar nele. Que Deus seja louvado. Diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado. Afinal, culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar ou só sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso ver, é impossível compreender o amor assim, que condenado foi por mim e salvo
Cristo já pagou. Cristo já pagou o preço para te libertar. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida. Não deixe a sombra da dúvida te dominar, meus queridos. Entreguemos os nossos corações. Vamos deixar Cristo nos transformar em novas criaturas. Oremos. Santo, 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 amantíssimo Deus. A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, Pai. Obrigado por libertar, ó Pai. Pagar o preço na cruz, para que pudéssemos ter a chance de salvação. Senhor, ajuda-nos a tomar a decisão de deixar nos transformar em novas criaturas, ó Deus. Que possamos confiar em abençoa essa igreja, Senhor, a cada filho Teu que veio aqui ouvir e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Leva-nos de volta, Senhor, para os nossos lares em paz e segurança, ó Deus. E nos traga amanhã para aprendermos um pouco mais sobre Ti, Senhor. São essas bênçãos, Senhor, que eu te peço e te agradeço no Seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.